polêmico deputado federal Jair Bolsonaro, do Partido Progressista, está em Cuiabá. Agora à tarde ele participa de um encontro com produtores de calcário. E chegou à capital defendendo que os fazendeiros usem fuzis contra o MST. Para falar sobre esse e outros assuntos, como a possível candidatura dele à presidência da República nas eleições de 2018, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado federal Jair Bolsonaro. Boa tarde, deputado. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Meus agradecimentos ao povo aqui do Estado, na forma como me receberam muito carinhosamente no dia de ontem. E agradecer também ao nosso querido Ezequiel Fonseca, deputado do meu partido, me convidou para esse evento aqui em Cuiabá. Deputado, o país vive aí uma crise ética e moral. Seria por causa disso que uma pequena parcela da população defende a volta dos militares ao poder e o deputado Jair Bolsonaro é quem representa, é quem canaliza esse sentimento ou não? Acredito que sim, mas o que o povo clama, no meu entender, são os valores daquela época, onde a família era respeitada, onde havia segurança pública, onde o policial tinha como exercer sua autoridade e o Brasil gozava de um grande prestígio junto à comunidade interna e externa, período que foi, infelizmente, apelidado de ditadura. Inclusive, quando te conta essa história abertamente, a história é um pouquinho longa, não dá para contar aqui, a grande maioria entende e nos dá razão. Naquele tempo, preso era lugar onde o preso era o bandido que ficava e não nós, cidadão de bens. Por isso, o início da tua matéria quando fala em fuzil. Estamos discutindo a revogação do Estatuto do Armamento e eu entendo, como um amante da legislação americana, que a propriedade privada é sagrada. Você, no meu entender, deve ter o direito a ter uma arma dentro da tua casa, assim como o fazendeiro, para se proteger dos marginais do MST, dentro da sua propriedade, sua extensa propriedade, deve ter direito a portar um fuzil. Lá dentro é um local sagrado. Você é o dono da situação lá dentro e não o bandido. Bom, quando a gente fala em violência, a gente pensa também em drogas. Hoje esse tema está em discussão no Congresso, a questão da legalização da maconha, mas a Justiça Federal de Brasília já legalizou o uso medicinal. O senhor tem uma opinião sobre esse assunto? O tocante ao medicinal, sem problema nenhum. Agora, a discussão da legalização da maconha, na verdade, está dentro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo que está decidindo, infelizmente, deveria ser para nós decidirmos, mais uma vez, usurpa do nosso poder, e o Supremo está na eminência de decidir que o uso, dado aos votos até agora, o uso para fins de consumo próprio passa a não ser crime. No meu entender, vai ser a desgraça em nosso país. Inclusive, temos um ex-presidente nosso que faz romarias pelo mundo todo, lutando pela legalização da maconha. A questão no Uruguai, conversa que eu tenho com alguns militares adidos e com um deputado uruguaio, a situação não ficou controlada no Uruguai, no tocante como se fosse uma forma, ao legalizar, evitar a violência proporcionada pelo tráfico. Deputado, o senhor não gosta de ser definido como polêmico, mas os seus adversários dizem que o senhor é a imagem pura do radicalismo. Por quê? Eu tenho posição, eu não fujo do debate. Tanto é que não combinamos nada do que os senhores perguntarão para mim aqui. E é muito difícil no meio político aquele que realmente expõe a sua vontade. A imunidade parlamentar é para parlamentar e não para roubar, como eu vi há pouco vocês falando aqui sobre os problemas ocorridos na Câmara nos últimos dias. Então a polêmica vem em cima disso. Eu discuto contigo racismo, homofobia, aborto, regime militar, seja o que for, estou à disposição. Por isso, essa rotulação, e alguns querem me levar para o lado do radicalismo. Não sou radical, sou uma pessoa normal, pode ter certeza. Onde quer que eu esteja nos últimos dias, né, sou muito bem recebido e após a minha fala, né, sou aplaudido até por aqueles que, porventura, pensavam algo diferente a meu respeito. Deputado, o senhor poderia listar as 3 maiores virtudes e os 3 maiores pecados do governo Dilma Rousseff? Vou começar com os efeitos, né? É mais fácil. Mentirosa. O próprio Lula falou que mentiram, e muito por ocasião das eleições do ano passado. Não sendo redundante, falta de compromisso com a verdade, com a sua vida pregressa de guerrilha em nosso país, onde ela começou se casando com um ex-presidiário da Ilha das Cobras. E as ações dela foram muitas, e ela não deixa que isso se torne público. Tanto é verdade que o jornal Folha de São Paulo não conseguiu, junto ao Superior Tribunal Militar, pegar cópia do seu processo, que ela respondeu naquele período pelos seus atos de terrorismo em nosso país. Outro defeito seríssimo,
o viés ideológico da nossa política econômica. Nós devemos continuar negociando com o Mercosul, sim, mas devemos denunciá-lo, de modo que qualquer acordo com a Europa, com a América do Norte ou com a Ásia, nós possamos fazê-lo sem consultar o Mercosul. Uma das causas da grande crise econômica que nós estamos vivendo, que infelizmente vai piorar. Outros números, ela não gosta de números, mente, ela tortura os números. Nós temos uma das maiores taxas de desemprego no Brasil, que está sendo levado à violência. Por que eu afirmo isso? Infelizmente, os órgãos governamentais consideram empregados, por exemplo, que recebem Bolsa Família. Só aí, 26% é a taxa de desemprego em nosso país. Nós vamos chegar onde? A um regime parecido com a Venezuela. Espero que não seja muito próximo ao cubano. Deputado, por falar em gente mentirosa, qual a opinião do senhor sobre o que deve acontecer com Eduardo Cunha? Um homem que, pelo que tem sido mostrado por toda a imprensa nacional, envergonha o país. Envergonha o senhor também? Eu votei nele. Até entre ele e um candidato do PT, eu não tinha opção. Como no passado, entre Severino Cavalcante e Luiz Eduardo Gunhel do PT, eu fiquei com Severino Cavalcante. Depois foi um escândalo e renunciou ao mandato dele. Realmente, pelo que tudo indica, as provas contra ele, não tem como ele sair dessa. Deputado, ele tem moral para continuar como presidente da Câmara? No último destaque votado essa semana, da repatriação de recursos, onde na mão grande ele rejeitou um destaque do DEM, que impedia político de participar da repatriação em familiares, ele foi obrigado depois, um tumulto muito grande no Congresso, botar em votação nominal. E acabou perdendo. Não vai poder. Não vai poder trazer o dinheiro de volta dele? Esse projeto, que é do Executivo, da Dilma Rousseff, caso ela sancione esse projeto lá na frente, nós podemos aí ligar para o nosso querido Sérgio Moro e mandar ele curtir umas férias, porque será enterrada a Operação Lava Jato. O senhor acredita que é mais fácil a presidente renunciar ou ocorrer o impeachment antes que ele saia ou não? Eu não sei o que passa na cabeça dele, né? Hoje em dia, a votação para caçar mandatos é aberta. Duvido que ele fuja de uma cassação com uma larga margem de voz contra ele, até porque o deputado tem o instinto de preservação da sua própria espécie. Ele não vai se entregar, né, votando contra a cassação do Eduardo Cunha, que pelo que parece cada vez mais se torna eminente. Espero apenas que antes disso ele despache o pedido de Hélio Bicudo pelo impeachment e o Congresso venha decidir a abertura ou não no processo de impeachment contra a senhora Dilma Rousseff. Deputado, o senhor falou aqui que o seguinte, que o senhor se posiciona sobre qualquer assunto, não tem problema nenhum. Vamos falar então de um assunto que é bem polêmico. Por exemplo, algum tempo atrás aí teve um probleminha, né? Um problemão, né? Do senhor com a deputada Maria do Rosário. Ela chamou o senhor de estuprador e o senhor disse que não a estupraria porque ela não merece ser estuprada. E teria também uma outra frase do senhor em relação às mulheres, dizendo que mulher tem que ganhar menos porque ela engravida. Isso daí não seria um desrespeito a todas as mulheres, uma agressão, uma violência contra elas? Vamos começar com a segunda. Eu dei uma entrevista para o jornal Zero Hora e foi me feita essa pergunta sobre o salário das mulheres. E eu respondi a pergunta dele de acordo com dados do IBGE, pesquisas, por que a classe empregadora resolvia pagar menos para a mulher. Essa foi a minha resposta. E o jornal Zero Hora resolveu botar na minha conta como se eu fosse um empresário entrevistado. Má fé da imprensa. Pelo que tudo indica, não colou isso daí. Essa frase o senhor não pronunciou. Negativo. Mulher tem que ganhar menos porque é engravida. Eu citei, entre as questões que o empresariado resolveria pagar menos para a mulher, era exatamente a questão da gravidez. Que tendo em vista a licença gestante, quando ela voltasse para o serviço, ela teria que se readaptar novamente ao mesmo e estaria cada vez mais onerando o produto final da sua empresa. Então, segundo os empresários, essa é a questão de se pagar menos. Agora, alguns dizem também que a mulher produz mais até do que o homem. Mas ela produz mais e ganha menos porque não se emprega mais mulher do que homens. Logicamente que é uma ironia que eu faço aqui, mas em função de observações de terceiros. No serviço público, a mulher vai ser sargento do Exército, ela ganha exatamente ao Manuel, que também é sargento, sem problema nenhum. Agora, a classe empresarial, por favor, busquem pagar a mesma coisa para a mulher. Agora, também tem, né? Muita mulher ganha mais do que nós. Nos concursos públicos, as mulheres têm sido mais vitoriosas do que nós homens, porque elas são mais dedicadas. Tem certos serviços que só cabe à mulher, dado a maneira como ela tem que ter a paciência para trabalhar com aquilo. Não podemos continuar nessa luta de classe que é propositadamente pregada pelo governo e alguns órgãos de imprensa que apoiam o governo para jogar tudo que é de ruim no país em cima de mim. Quem sou eu? Eu sou um simples deputado federal que sonha com um Brasil livre
em especial muita liberdade a vocês, apesar de vocês ser a classe que mais me critica. Eu defendo a total liberdade de vocês, que com a crítica eu cresço e, se Deus quiser, atinjo um objetivo para um Brasil melhor no futuro. E nós também lembramos, falta a primeira pergunta, do estupro. Ao estupro. Em 2003, eu fui convidado pela Rede TV para discutir um dos maiores crimes ocorridos no Brasil. Entre o dia 1º e o dia 5 de novembro de 2013, houve um casal de namorados, Felipe Café com 19 anos e a menina Liana Fredenbach com 16, foram surpreendidos num acampamento por 5 marginais. E ela foi estuprada por 5 dias em rodízio. Se você ver as fotos cadavéricas, tu cai para trás, tá, ok? O órgão sexual dela ficou a mesma coisa, emendou com tudo. E no último dia ela foi degolada com uma faca cega por um menor conhecido como Champinha. E estavam discutindo a redução da moralidade penal. E fui discutir com a Maria do Rosário no Salão Verde. Ela perdeu o debate comigo, aloprou, entrou no meio e disse que a violência no Brasil era por minha causa. E não por causa dela, que estava defendendo um estuprador só por ser menor de idade, não sabia o que estava fazendo. E me acusou de estuprador, eu dei a resposta para ela e a confusão foi instalada. Eu defendo a mulher de estupro e tenho projetos para gravar pena nesse sentido. Ela defende que o estuprador menor de 16 anos, o 17, mesmo que mate a sua vítima, continua sem punição, livre, leve e solto por aí. Um outro assunto também que foi bastante destaque na imprensa em relação ao movimento dos caminhoneiros. O governo federal alterou o Código de Trânsito para aumentar a multa dos caminhoneiros que pararem as estradas. Esse movimento já se mostrou muito forte, várias partes do país ficaram sem alimentos, sem combustíveis. Como o senhor classifica esse ato do governo? Soou em algum momento até como uma imposição, inibindo a greve, uma ditadura? A face ditatorial do PT que está no governo. A medida provisória diz que você não pode obstruir vias com caminhões, com veículos. Você pode, se for do MST, obstruir por dias, semanas com pau, pedra, pneu, seja lá o que for. Nós estamos discutindo no Brasil a lei que trata do terrorismo. E o grande problema é o seguinte, o PT não admite que você considere como terrorismo o ato praticado por movimentos sociais. Ou seja, se nós aqui tocarmos fogo no avião, nós seremos terroristas. Mas se nós formos do MST ou MTST, não será terrorismo. E a comunidade internacional exige que nós aprovemos uma legislação contra o terrorismo para exatamente eles poderem participar, por exemplo, da Olimpíada com Paz. Ou seja, não há dúvida, mudar o Código Penal, vamos assim dizer, passou a ser penal, por medida provisória, usando o Código Nacional de Trânsito, é mais uma face ditatorial da senhora presidente Dilma Rousseff. Deputado, o senhor falou agora há pouco aqui do juiz Sérgio Moro aí que comanda a Operação Lava Jato. O presidente Dilma Rousseff já chegou a dizer o seguinte, olha, no meu governo não tem corrupção. Já fizeram busca e apreensão na empresa do filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o amigão dele, José Carlos Bunlai, foi chamado agora para a CPI do BNDES. Na opinião do deputado Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula corre o risco de ser preso? Eu espero que sim. Ou ele deveria ser preso, na opinião do senhor? Eu acho que o Sérgio Moro está deixando passar um pouco mais de tempo, até para que essa prisão venha ocorrer sem maiores traumas. Enquanto a Petrobras estava sendo assaltada, tudo que interessava para Lula no passado e para Dilma era aprovado dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Senado Federal. Voto comprado pela esquerda brasileira lá dentro. Mas é exemplo do Mensalão, no Petrolão ele também disse que não sabia de nada. Você pode ver, a senhora Dilma Rousseff era presidente do Conselho de Administração, depois ela foi ser ministra da Minas e Energia, foi ser chefe da Casa Civil e presidente da República não sabe de nada. Agora, como é que ela tinha tanta facilidade para aprovar as coisas dentro da Câmara? E agora não tá, no passado e agora não está tendo. Será porque ela emagreceu, que agora não consegue aprovar mais nada? Nós parlamentares gostamos de fofinhas? Desculpe a ironia de uma situação tão grave como essa daí. Ou seja, não há a menor dúvida que o Eduardo Cunha tem a sua responsabilidade, mas o ator principal é Lula e Dilma Rousseff. Eles que escancararam as portas da Petrobras para poder ter facilidade. Mas ele não pode ser poupado, né, deputado? Não pode. Ele é ex-presidente. Quem tem algum... Não, eu digo ele, Eduardo Cunha. Não pode ser poupado. Eu só espero, né? Eu tenho certeza de uma coisa, né? O Eduardo Cunha, sentindo-se na iminência de um processo de cassação, ele despacha o pedido de impeachment de Hélio Bicudo para dentro do Congresso. E daí sim, os movimentos sociais. No passado não tínhamos isso, mas no caso do Collor de Mello, eles serão muito importantes para pressionar cada parlamentar para que nós venhamos
a realmente tirar o grande problema que é no Brasil, que chama-se Dilma Rousseff. No momento, eu apenas me permito aqui, dada a liberdade que está me dando. Prepare-se, porque eu acho que esse processo de impeachment, que é legal, tem lei e está previsto na Constituição, chegando no final da linha, talvez o PT mergulhe o Brasil numa aventura armada novamente. O senhor acredita nisso, então? Acredito nisso, tendo em vista, inclusive, a quantidade de estrangeiros que estão entrando para cá, parte deles, uma escória ligada a movimentos terroristas, como o Estado Islâmico, repito, parte deles... Comandado pela cúpula do PT, no caso, pelo ex-presidente Lula? Nós temos o MST aí com o João Pedro Stedley, é o grande general deles. Bom, deputado, mudando um pouco de assunto, a Copa de 2014 não acabou. Pelo menos ficaram as dívidas e as obras inacabadas. Quando o senhor chegou a Cuiabá, passou, evidentemente, pelo aeroporto Marechal Rondon, que é internacional só no nome. Uma obra de ampliação que era para a Copa e não terminou, assim como muitos viadutos e o nosso veículo leve sobre trilhos. Os mato-grossenses estão aí pagando mais de 1 bilhão. A Copa foi um mau negócio para o país? Teria sido melhor que não tivesse acontecido? E eu não estou me referindo à questão do futebol perdido. A Copa foi um mau negócio. A ideia é apenas transformar o Brasil num circo. O próprio presidente Figueiredo não aceitou a Copa do Mundo no passado, apesar da insistência dos órgãos internacionais. Esse é aquele do prendo, bato e arrebento ou mato? Não, arrebento, prendo e arrebento. Quando se pode contar, inclusive, se o Brizola, caso ganhasse as eleições do Rio de Janeiro, assumiria ou não. Eleições de 82. Ele falou que assume eleições. Tá? O prendo e arrebento era uma expressão dele também. Agora, foi um homem muito querido, como foi também o ex-presidente Médici. Inclusive, na época, falaram que se o Médici concorresse às eleições no Brasil pelo voto, ele seria reeleito ou eleito presidente pela primeira vez através do voto popular e não através do voto indireto, que eram as eleições naquela época via parlamento mesmo brasileiro. Com a tortura? A tortura, se você buscar em qualquer presídio aqui, perguntar para um malandro lá se ele está sendo bem tratado, ele vai dizer que está sendo torturado. É a política da vitimização. Esse pessoal da esquerda treinava em Cuba, recebia dinheiro da Coreia do Norte para querer impor uma democracia no nosso país. Tem que ser muito inocente para acreditar na historinha deles. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada.